Olá pessoal, tudo bem? Professor Edson do Jornada Exata. Hoje estamos aqui, pessoal, para falar um pouco sobre conversão de temperaturas, tá? E assim, o objetivo do vídeo não é exatamente a conversão de temperatura, tá? E sim explicar uma maneira como vocês podem fazer essa conversão sem decorar fórmula, tá? Não precisa decorar fórmula nenhuma aí para fazer conversão não, tá ok? Então vamos pegar aqui uma questão, tá? Que diz o seguinte aqui, ó. Em uma instalação industrial, o controle de temperatura de uma reação química é feito através de sensores de temperatura. Para ajustar estes sensores, é necessário inserir o valor da temperatura. Existe um ponto que deve ser levado em consideração na hora de inserir esta temperatura. A escala do sensor está em Fahrenheit, porém a empresa trabalha com temperaturas na escala Kelvin. Desta forma, todas as temperaturas devem ser convertidas antes de serem inseridas nos sensores. A pergunta da questão é aqui, ó. Qual deve ser o valor inserido nos sensores para uma temperatura de 329 Kelvin? Ok? E aí, gente, vocês precisam saber para montar a resposta disso, tá? São só os pontos de fusão e ebulição da água nas escalas consideradas aqui. Nesse caso, Fahrenheit e Kelvin, ok? Então, a gente sabe que para a escala Kelvin, tá, tem o 273 Kelvin, que é o 0 graus Celsius, né? Tá? E o 373 Kelvin, tá ok? A escala Kelvin, ela começa em 273 e é uma escala centesimal. Tá? Já a escala Fahrenheit, ela é um pouco diferente, né? Ela não é centesimal, tá? O 0 graus Celsius corresponde a 32 Fahrenheit e os 100 graus Celsius, né, que seria o ponto de ebulição da água, corresponde a 212 Fahrenheit. Ou seja, entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão, nós temos 180 graus, tá? Daí a diferença na hora de conversão, beleza? Gente, qual que é o pulo do gato aqui, né? Como é que a gente monta essa conversão, tá? Pessoal, sempre peguem os extremos, tá, das escalas. Então, o que eu preciso fazer? Montar uma interpolação, tá? Ah, mas é difícil. Não é não, gente, tá? Ó como é a coisa. Primeiro, temperatura sempre, temperatura de ebulição, temperatura de fusão. E aí, ó, o que está aqui em cima, né, no numerador de um lado da equação, é a mesma coisa que está do outro lado, tá ok? Um lado eu só vou trabalhar em Kelvin, outro lado só vou trabalhar em Fahrenheit, tá? Então, temperatura de ebulição, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, temperatura de fusão, tá ok? E aí, depois, a gente pega as temperaturas que a gente quer, tá? Então, ó, temperatura dada, né, no caso 329 Kelvin, menos a temperatura de fusão. E a outra temperatura dada, que no caso é a resposta da questão, e a temperatura de fusão. Acabou. Tá ok? Montou isso, é só substituir os valores, gente. Tá ok? Então, os valores dados, né? Então, a temperatura de ebulição, primeiro tudo em Kelvin, tá? 373. Temperatura de fusão em Kelvin, 273. A temperatura dada na questão é 329 Kelvin. E aí vamos para os outros dados aqui, né? Temperatura de ebulição em Fahrenheit, 212. Fusão em Fahrenheit, 32. A temperatura dada, que é o que a gente quer, né? A gente chama de X aqui a incógnita da questão. E a temperatura de fusão foi dada aqui. Então, só substituir isso, tá, gente? Não precisa decorar fórmula nenhuma, tá ok? Substituindo, a gente chega aqui, né? 373 menos 273. E embaixo 329 menos 273. E do outro lado, 212 menos 32, x menos 32. Então, só fazendo as contas, 100 sobre 56, outro lado 180, x menos 32. O que a gente faz agora? A multiplicação em cruz, né? Então, 100 vezes x menos 32, ele é igual a 56 vezes 180. Só executando aqui as contas, né? Então, 100 vezes x, 100x, 100 vezes 32 menos 3.200 e 56 vezes 180, 10.800. 100x, a gente passa para o outro lado, né? Então, vai dar 10.800 mais 3.200. 100x é igual a 3.280, ou seja,
dividindo isso aqui, né, 3.280 por 100, a gente chega à resposta da questão, que é 132,8 graus Fahrenheit. Tá ok? Pessoal, novamente, tá? O que a gente quer explicar é isso aqui, tá? Esse é o ponto aqui da questão, tá? Sempre, ó, e de cima, né, menos o último, tá? O intermediário menos o último. O de cima menos o último, intermediário menos o último. E aí a gente monta a nossa equação. Montou a equação, pessoal, o resto é só conta. As contas às vezes podem ser um pouco chatas, mas não são nada de outro planeta aí, nada muito difícil. Ok? Gente, se vocês gostaram aí do vídeo, tá? Deem um joinha, aproveitem, inscrevam-se no canal, ative o sininho e visitem o nosso site, tá? www.jornadaexata.com.br, ok? Esse material vai estar lá disponível para quem quiser fazer download, tá? E fiquem atentos aí aos próximos lançamentos do canal, beleza? Obrigado por hoje, até a próxima, tchau!